Bom, então boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um tema na nossa reunião mensal do Núcleo de Pessoas com Deficiência, que é um tema que me afeta bastante, né? Que eu gosto bastante de escutar e de falar sobre ele. A gente tem se reunido mensalmente no Núcleo para trazer temas que foram elencados pelos próprios participantes e colaboradores do Núcleo como temas importantes de serem aprofundados na área. Temas que a gente sente falta, né, de ter um espaço para discutir, ouvir sobre ele, trocar essa ideia. E hoje a gente vai falar sobre as pessoas com deficiência em acolhimento institucional. Né? Para isso, nós temos aqui, né, dois convidados, o Maílson Palhano de Lima, psicólogo, né, psicanalista em formação, atende no Pequeno Cotolengo Paranaense, na ONG Grupo Dignidade e no consultório particular, pós-graduando em Psicologia da Saúde e hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe. Boa noite, Maílson. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E temos também a convidada Josilene Wozniak, que é psicóloga. Ela trabalha no Instituto Paranaense de Cegos e é psicóloga clínica. Boa noite, Josilene. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente escolheu, né, esses dois convidados para estarem aqui trocando com a gente, e são instituições onde eles atuam, que são instituições de referência em Curitiba, né, e tem um trabalho de muitos anos, né, nessa área do acolhimento institucional. Passaram por históricos, né, muito diferentes, né, se a gente vai falar do IPC aí, né, centenário, né, então a gente está falando de um histórico, né, instituições aí que tem um histórico de atendimento e que passaram por diversos paradigmas, né, relacionados à área da pessoa com deficiência e tal, então é muito interessante a gente conhecer mais de pertinho como é que é esse trabalho de vocês, né, como que a gente fala hoje, né, como que se entende esse acolhimento de pessoas com deficiência, como que é para um psicólogo estar dentro de uma instituição trabalhando com essas questões, então a gente acha que vai ter uma troca bem rica. A gente tem feito assim, se vocês concordarem, a gente faz 20 minutinhos, né, ali de fala para cada um, e aí depois a gente faz um debate e perguntas no final. Pode ser? Pode, sim. Pode ser. Vocês têm uma ordem de preferência? Posso Tanto faz. chamá-los? Maílson, então, que já era o nosso colega que participou de reunião de núcleo com a gente, você começa, então? Pode ser. Então, boa noite. Queria agradecer pelo convite da comissão do núcleo. Eu me chamo Maílson, eu me formei na Unibrasil em 2018, final de 2018, e eu comecei a trabalhar lá no Cotolengo na metade de 2019. Então, me formei e logo já fui trabalhar no Cotolengo. O Cotolengo tem uma boa história aí também, como a Fer falou, são 56 anos, foi fundada pelo São Luís Orione, na Itália, ele hoje é um santo, e chegou em Curitiba em 1965. Então, hoje o Pequeno Cotolengo, ele acolhe pessoas com deficiências múltiplas, físicas e intelectuais de todas as idades e de qualquer região do estado do Paraná, que perderam o vínculo familiar, sofreram maus tratos ou viveram em situação de risco. A gente tem cerca de 230 assistidos que recebem na instituição acolhimento, educação e saúde, com foco na qualidade de vida, então, de cada um deles. Não sei se parece estranho para você, mas a gente chama eles de assistidos. Já foi morador, já foi paciente, agora são assistidos. E essa foto aqui é a primeira foto que aparece no site da instituição, são alguns assistidos de lá. Então, a gente tem como missão e visão, a missão é melhorar a qualidade de vida e proporcionar inclusão à pessoa com deficiência múltipla, e a visão é ampliar o impacto social pela excelência no atendimento humanizado e inclusivo. Os valores estão no Pequeno Cotolengo. A fé, porque é uma religião católica, a caridade, a promoção humana, compromisso e a transparência. Bom, eu vou falar um pouco do trabalho, então, da psicologia com pessoas com deficiência. Eu pesquisei algumas coisas de nota técnica, e eu só achei de São Paulo. Eu até não sei se a gente tem aqui no Paraná alguma nota técnica
que fale sobre atendimento com pessoas com deficiência. Eu dei uma pesquisada, mas realmente também não achei, assim. Se alguém souber, também pode falar alguma coisa sobre isso também, se tiver conhecimento. Mas essa nota técnica eu achei bem interessante, que ela fala sobre algumas garantias e promoções fundamentais da pessoa com deficiência, e ela fala ali o que é as pessoas com deficiências. Então, são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir suas participações plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o nosso CRP, ela fez uma orientação agora para os profissionais da psicologia que estavam atuando, né, na pandemia, atendendo pessoas com deficiência, e ela fala assim um pouco, eu achei interessante que ela fala um pouco sobre o trabalho do psicólogo, né, com pessoas com deficiência, e ela fala ali, para atender uma pessoa com deficiência é necessário que o psicólogo esteja atento à complexidade de sua realidade e realize um estudo de teorias e sobre políticas de saúde pública. É importante também ter um posicionamento alinhado aos direitos humanos das pessoas com deficiência, e é prerrogativa fundamental do psicólogo, então, que tem esse compromisso social. Então, eu trago também algumas políticas públicas que são bem importantes, acho que a gente falar um pouco, que tem essa nota técnica de São Paulo, então, que ela fala que o psicólogo, em seu trabalho, deve visar a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, de modo a romper com práticas do isolamento, seja em ambientes segregados dentro de instituições comuns, seja em instituições exclusivas, ou mesmo na própria família. Então, eu achei interessante que, né, não é porque a pessoa está dentro de uma instituição que ela vai ser isolada, né, muito pelo contrário, a gente tem que promover que ela tenha a inclusão, inclusive dentro de uma instituição, né, quando ela mora dentro de uma instituição, quando tem esse acolhimento. E no que diz respeito aos direitos à saúde, psicólogo em conformidade com a lei de pessoas com deficiência deve viabilizar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, garantindo seu acesso universal e igualitário à saúde. Então, lá no Cotolengo, a gente tem pacientes com múltiplas deficiências, né, desde grau leve até muito grave. E todos eles, então, têm direito à saúde lá dentro também. Eu trouxe um pouco da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que depois virou um estatuto da pessoa com deficiência. Eu achei bem interessante e bem importante, né? Acho que todo psicólogo que vai trabalhar com pessoas com deficiência tem que estudar essa lei. Ela é bem grande, então eu só trouxe o primeiro artigo ali, que é bem possível a gente apresentar e aprofundar muito ela, assim. Mas só mesmo para conhecimento. Então, ela é destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício de direito e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Dentro do Cotolengo, a gente tem pessoas com transtorno mental também, então eu achei importante a gente trazer a Lei 10.216, de 2001, que ela vai falar que dispõe sobre a proteção e direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionamento, então, do modelo assistencial em saúde. Então, o primeiro artigo traz ali que os direitos e a proteção da pessoa acometida de transtorno mental, de que trata esta lei, são assegurados em qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e o grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno mental. Bom, da equipe lá do Pequeno Cotolengo, nós somos em 2 psicólogos que atendemos 2 aulas, 2 grandes aulas que são homens só. São cerca de 60 homens. E aí são 6 psicólogas, que são divididas também em outros lares, que a gente tem um outro grande lar, que são de mulheres, e daí tem as casas-lares, que são pequenas casas que acolhem alguns assistidos que têm uma independência maior. Então, eles conseguem lavar a louça, cuidar da casa, ter uma vida muito parecida que eles estivessem fora de uma instituição, por mais que eles precisem receber cuidados diários e um auxílio nas suas atividades.
A gente tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, enfermeiras, cuidadoras e uma equipe médica. A gente tem escola lá dentro do Cotolengo, esse é um ponto muito importante, que a escola é fundamental, e tem a lei 3.146, da pessoa com deficiência, que ela assegura que as pessoas tenham direito à educação. Então, para os assistidos lá dentro, a escola é muito importante. Eles vão diariamente, e eu achei interessante falar que, independente da idade, eles vão para essa escola. Então, tem paciente com 80 anos que ele frequenta a escola do Pequeno Cotolengo. Eu gosto de pensar do Cotolengo que a gente tem um trabalho que a gente pode pensar a partir de várias perspectivas, que é um psicólogo da saúde hospitalar, o psicólogo em saúde mental e o psicólogo clínico. E eu penso isso porque o perfil dos assistidos lá, ele é muito diversificado, né? Temos pacientes acamados, com sonda nasogástrica, gastrostomia, que é a sonda que é pela barriga. Então, eles precisam receber cuidados hospitalares, e a gente, como psicólogo, a gente precisa conversar com essa equipe multi. Então, por isso que eu gosto de pensar que a gente também atua como psicólogo hospitalar lá dentro também, porque alguns pacientes precisam desse cuidado hospitalar. E tem os pacientes com múltiplas deficiências, né, físicas e cognitivas, que a gente consegue fazer um trabalho também muito interessante lá dentro, que é um trabalho sensorial e sonoro, porque são pacientes com muita dificuldade de se expressar. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente trabalha com esses pacientes, com esses assistidos. Temos pessoas que estão, como eu falei, com transtorno mental, né, esquizofrenias e alguns transtornos de humor. Então, por isso que eu gosto de falar que a gente também é um pouco de psicólogo que vai atuar em saúde mental. E temos pessoas lá dentro com deficiência intelectual leve, moderado e grave, né? Eu falo que alguns pacientes a gente consegue fazer um trabalho de psicologia, psicoterapia, né? A gente vai numa sala ou vai no quarto e eles trazem demandas, como no consultório, né? Eu tenho 2 pacientes que é como se fosse no consultório mesmo, que a gente vai na sala, eles trazem demandas semanais e a gente trabalha. Alguns impasses que eu percebo assim da minha atuação dentro da instituição, dentro do Cotolengo, né? Que é a linguagem, que eu estava... acho que quando eu entrei lá, assim, foi o que eu mais senti, assim, né? Porque como psicólogo, a gente é meio que, entre aspas, treinado para escutar, né? E você vai trabalhar numa instituição que as pessoas não falam. Então, isso para mim foi um grande desafio, assim. Nossa, eu fiquei, assim, atravessado com essa questão, assim. Então, eles têm uma comunicação, muitos deles, uma comunicação própria, porque não conseguiram desenvolver uma comunicação alternativa, porque muitos não têm o movimento das mãos e não têm a fala. Então, assim, tem alguns pacientes que eu estava falando com uma outra psicóloga, porque um fisioterapeuta falou assim, nossa, ele tipo, te olhou, fez uma expressão e você entendeu o que ele queria. Daí eu falei, olha, eu não sei como é que é isso, né? Porque tem alguns também que só emitem alguns sons. E eu consigo entender. E eu estava falando com essa psicóloga que eu acho que é de alguma transferência, né? De um vínculo. Quando você convive muito e atende por muito tempo, você consegue perceber só pelo olhar o que aquele paciente às vezes está demonstrando, às vezes está com dor, às vezes quer alguma coisa, está irritado, né? Então, acho que tem um tanto assim de transferência e de vínculo com esse paciente para eu conseguir minimamente entender o que ele quer se expressar. Então, esse foi um grande desafio. Acho que quem for atuar em instituições com pessoas com múltiplas deficiências, né, que tem pacientes com deficiências múltiplas muito graves, com essas limitações físicas e de linguagem, acho que vai ser um grande desafio. E um outro desafio, assim, são muitas equipes, né? Então, eu trabalho em 2 grandes lares, então são 2 plantões em cada lares. Então, eu tenho 4 plantões, são cerca de 50, 60, 70 funcionários, entre auxiliares, cuidadoras, enfermeiras. Então, é bastante gente, né? E uma coisa que, né, um psicólogo hospitalar tem que trabalhar também junto com a equipe, né? Equipe e
o paciente, né? A gente não tem todo mundo, nem todos os pacientes têm família, mas alguns têm. Mas então a gente trabalha bastante com a equipe. E o que eu escutava bastante lá, né, por se tratar de muitos funcionários dentro da aula, é que a gente precisava falar a mesma linguagem, né? E eu ficava, a gente precisa falar a mesma linguagem, né? Isso eu acho impossível. E eu falava assim, a gente não tem que falar a mesma linguagem, porque isso é uma coisa impossível, né? Não dá. Então, a gente tem que falar assim, uma linguagem mais próxima, assim, parecida, possível, né? É sempre uma tentativa de ter uma boa comunicação entre a equipe. O possível, então, da psicologia, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência em instituição. Eu trabalho muito com a terapia, com a terapeuta ocupacional, a TO, diariamente, assim, porque a gente precisa trabalhar questões, assim, de como esse assistido, ele vai se desenvolver dentro da instituição, né, porque a gente precisa possibilitar a ele que ele dependa o menos possível da gente, né? Que ele consiga se manter, né? Ter o máximo possível de autonomia. Então a gente faz treinamento de como ele vai comer sozinho, orientação para a equipe também, né? Que aquele sentido ele consegue comer sozinho e às vezes uma resistência, não ele não vai comer sozinho, ele vai comer supervisionado, né? Às vezes a equipe é um pouco resistente, assim, então a gente tem um trabalho duplo, assim, com o assistido e com a equipe, de dar autonomia para esse assistido. Questões de higiene pessoal, então a gente faz muito esses treinos das atividades de vidas diárias, que são as AVDs, é um trabalho, assim, muito diário e muito contínuo. Como musicoterapeuta, que muitos pacientes gostam, né, dessa estimulação sonora, gostam do instrumento, de sentir o instrumento, a sensação de chacoalhar, aqueles que têm uma limitação muito alta. Um trabalho com fisioterapeuta, que é muito interessante, né, alguns pacientes assistidos, eles têm uma restrição de contato, alguns não gostam tanto de contato, ou tem uma resistência de aceitar algumas terapias. Então, o papel do psicólogo, claro, não é obrigar o assistido a fazer a terapia, mas de trabalhar qual que é o medo, quais são as fantasias, né? Alguns têm vergonha de algumas terapias, então, né, tinha um assistido que não queria fazer e de jeito nenhum, aí o fisioterapeuta veio e conversou comigo, daí ele fui lá perguntar o que estava acontecendo, porque ele não queria, e ele falou que não gostava de fazer aquele tipo de fisioterapia em público, né, porque às vezes faz lá na recreação, na sala, e tem muita gente, ele não gostava dessa exposição, e ele falou assim, olha, se for fazer no quarto, a gente faz, eu faço. E aí era uma coisa tão simples, e a gente foi lá e ele faz essa fisioterapia no quarto, ninguém precisa ver, e ele aceitou daí essa terapia. Atendimento também com pacientes em cuidados paliativos. Tem alguns pacientes que a gente faz cuidados paliativos, é um trabalho ainda que a gente está caminhando dentro do Cotolengo, mas a gente realiza. E o psicólogo que trabalha na instituição, acho que é muito importante ter conhecimento dessa prática junto com a equipe. Avaliação constante com a psiquiatra, a gente tem uma psiquiatra só no Cotolengo, e esses pacientes que têm transtorno mental né, as esquizofrenias, os transtornos de humor, a gente faz um trabalho de acompanhamento bem junto, assim, com a psiquiatra, né, de mudança de comportamento, alteração, né, se a gente vai ter que aumentar a medicação, ou talvez, muitas vezes, diminuir a medicação. Tem um trabalho também com a equipe multidisciplinar como um todo, daí. Antes da pandemia, né, eu realizava muito atendimento dos pacientes que internavam no hospital. Então, muitos lá têm a saúde muito fragilizada, então eles precisavam de atendimentos fora de outras especialidades que a gente não tem dentro do Cotolengo, quando é uma coisa muito complexa. Então, eu, como psicólogo, também ia acompanhar esses pacientes em outras instituições, em outros hospitais. A gente a equipe da psicologia faz essa avaliação psicológica dos pacientes quando eles já estão lá,
e antes deles virem, né? Então a FAS, ela encaminha os documentos, pedidos de acolhimento, e o psicólogo é um da equipe que vai fazer, então, essa avaliação e vai dar o parecer favorável ou não para futuros acolhimentos na instituição. Antes da pandemia, a gente realizava bastante essa visita dos familiares lá dentro do Cotolengo, mas por causa da pandemia a gente teve que fazer só por videochamada, até por segurança dos assistidos, né, pela saúde dele, que muitos têm muitas comorbidades, então era um risco muito iminente para eles receber esses familiares. Então a gente teve que fazer essas videochamadas, que foi a única solução, que foi sim o possível que a gente conseguiu para esses assistidos. Muitas vezes antes da pandemia, eu também ia fazer algumas visitas domiciliares para essas famílias, junto com o assistido, né? Que era bem interessante também, mas por causa da pandemia a gente teve que suspender isso. Né? Tem as questões mais burocráticas, né? Evolução em prontuário, elaboração de planos terapêuticos individuais e em grupo. E durante a pandemia também eu atendi pacientes com Covid dentro do Cotolengo, né? Alguns pacientes tiveram Covid, então foram momentos bem difíceis assim para a equipe como um todo, né? Pelo medo da evolução do quadro dos assistidos. Alguns ficaram graves, se recuperaram. Então teve essa atuação também na parte do Covid lá dentro do Cotolengo, da psicologia e da equipe multi como um todo. Tem a possibilidade também da instituição de artigo científico. Eu sou membro de uma comissão, então a gente recebe de fora propostas de pesquisa dentro da instituição, que é um trabalho bem interessante também. A elaboração também de documentos, relatórios, protocolos, POPs e outros. E diversos treinamentos e orientações para a equipe, que isso é uma coisa constante, né? Uma outra questão possível, né, que eu falo assim, que o psicólogo tem que ser muito criativo dentro do Cotolengo, assim, porque a gente tem que se inventar e reinventar toda hora. Então, uma coisa que é muito interessante lá, que agora na pandemia isso se intensificou, né, a gente tinha que fazer muitas coisas lá dentro, porque eles não tinham como sair de lá e nem como receber o público de fora, né, que vinha muitos voluntários para fazer atividades com ele. Então, a psicologia e a equipe multi, assim, a gente foi responsável de desenvolver muitas atividades dentro do Cotolengo na pandemia. Uma das atividades que eu faço, principalmente com os meninos, é soltar pipa lá atrás do Cotolengo. Eles amam soltar pipa, é uma coisa muito interessante. A terapia assistida por animais, que também foi suspensa agora, né, pelo risco do Covid. O karaokê, que a gente sempre faz todo mês, pelo menos, eles amam cantar. A gente tem atendimento da ecoterapia lá dentro, que é com os cavalos, tem a piscina, e tem uma sala, que é os Lusen, que é uma sala de estimulação sensorial, que é muito legal também, que é uma psicóloga que tem um curso e ela que faz esse trabalho lá dentro. Eu vou passar algumas fotos, eu tenho autorização, porque essas fotos elas estão na rede social do Cotolengo, mas mesmo assim eu pedi uma autorização da instituição para passar. Um dos trabalhos que eu desenvolvi lá dentro durante a pandemia foi a arte terapia, que foi uma coisa assim que eles gostaram muito, né? Tem um projeto para isso, eu escrevi um projeto para comprar tinta, quadro, e durante a pandemia isso foi um alívio, assim, acho um tanto assim para eles, que eles puderam criar coisas novas né, não sei, alguma coisa parecida de não pensar talvez tanto assim na pandemia, né, de colocar um pouco de energia em outras coisas, né. Muitos criavam assim coisas que eles queriam mesmo, outros pediam para eu desenhar, que nem o gatinho, esse aqui queria que eu desenhasse um gato, esse aqui viu a pintura do Van Gogh, queria fazer alguma coisa parecida, a gente conseguiu. Um outro paciente gosta muito de questões religiosas, que pediu para eu desenhar o Cristo, eu fiz. Outro paciente gosta muito de patati patatá, e eu fiz patati patatá para ele. Eu entendo que a psicologia, com pessoas com múltiplas eficiências em acolhimento institucional,
acho que o psicólogo tem que entender um tanto assim da complexidade e ter um olhar assim para esse trabalho com pessoas com deficiência, porque é um trabalho que realmente exige demais da gente, assim, né, de ter um conhecimento não só da pessoa com deficiência, mas ter esse conhecimento de políticas públicas, de questões de saúde, hospitalares, de questões de transtorno mental, porque a gente, né, tem pessoas lá dentro com transtorno mental também, não é só com deficiência física, né, ser muito criativo, eu falo assim, você tem que inventar, assim, um tanto lá dentro do Cotolengo, e ter um olhar, assim, uma escuta muito sensível, assim, muito ética, né, porque acho que tudo isso não é pronto para o psicólogo, né, a gente entra lá e a gente vai desenvolver um trabalho. Claro, né, a gente tem uma bagagem que é a graduação, mas acho que depois você tem que correr muito atrás, né, de fazer um curso, de pesquisar, ler artigo, ler as políticas públicas, né, porque acho que o grande papel do psicólogo é estar em conformidade com essas políticas públicas, né? Como é que a gente vai garantir para eles que eles têm os direitos, né, que são assegurados pelas leis, se a gente não conhece essas leis que asseguram os direitos deles, né? Então, acho que é de extrema importância a gente parar e ver o Estatuto da Pessoa com Deficiência para ter noção e, às vezes, cobrar isso, sabe? E colocar em prática, né? Porque senão a gente não consegue colocar em prática o que é de direito deles. Bom, essas são as minhas referências que eu usei. E eu trouxe uma foto, acho que esse foi meu segundo mês no Cotolengo, assim, eu estava engatinhando lá dentro ainda. Esse é um assistido que é muito difícil criar um vínculo com ele, então eu sou da psicanálise, então acho que vou puxar um pouco de sardinha, que acho que no começo, assim, eu me coloquei em um lugar, assim, de não saber, sabe? De falar, eu não sei como chegar nesse assistido, então eu só vou estar aqui, né? E eu levei um papel craft lá, algumas tintas, e coloquei no chão, porque ele gosta de ficar no chão, nessa posição. E aí me aproximei dele, me abaixei e falei assim, nossa, eu não sei de nada, né? Eu só vou ficar aqui e ver o que rola. E aí eu coloquei assim o pincel para ele e aos poucos ele foi pegando, foi pintando e conseguiu fazer o desenho que ele quis ali. E hoje a gente tem um bom vínculo. É muito interessante que hoje ele fala comigo, ele passou meses sem falar comigo e hoje a gente consegue conversar sobre coisas que ele gosta, né? E sobre tinta, então... E é interessante que a tinta vermelha é que ele mais gosta sempre, né? Ele gosta do vermelho sempre. E eu gosto dessa frase do Guimarães Rosas, que qualquer amor já é um pouquinho de saúde. Então acho que você tem que ter um tanto assim de amor para estar lá dentro e promover saúde para os assistidos de lá de dentro. Bom, é isso um pouquinho que eu queria passar para vocês, o meu trabalho. Eu sei que o tempo é curto, queria falar sobre muito mais coisas, mas tem mais gente para falar. Queria só agradecer pelo convite. Legal, Maísa. No final a gente retoma e conversa mais um pouco. Eu já estou cheia de perguntas. Tá bom. Mas é muito legal isso que você traz, né? Porque para uma pessoa adulta, né, estar numa instituição de acolhimento é porque ela tem uma história, né? Ela tem uma história que leva ela até ali, né? Ela tem uma história de fragilidade, rompimento de vínculos. Então, esse olhar, assim, né? E essa possibilidade dessas pessoas se expressarem, ter um lugar de acolhimento e poderem viver uma vida plena, ainda que dentro de uma instituição protegidos, é essencial para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, é muito bacana mesmo. Eu vou passar a palavra, então, para a Josilene, e a gente conversa mais um pouquinho no final. A gente tem colegas aqui participando com a gente da APAI de Curitiba, né, que tem Casas Lares também, da AFES, que está se organizando para ter instituição de acolhimento também, né, então a gente tem outros profissionais aqui e a gente pode trocar bastante ideia no final. Josilene, está com você, então. Então tá. Então, eu era professora, né, lá no Instituto Paranaense de Cegos, e aí em 2013 eu passei a migrar para a ILPI como psicóloga da instituição. Quando eu entrei na instituição em 2009, nós tínhamos 94 internos, né, morando lá no Instituto. Aí foi feito todo um trabalho para resgate, né, da família, foi entrado em contato com a família via assistente social, e a gente conseguiu alguns dos moradores, né, voltar
para esses, né, para suas famílias, e alguns saíram, constituíram família, né, já trabalhavam, mas moravam no instituto, e aí hoje, né, o instituto tem 23 moradores, e são mais idosos do que adultos, né, são 23 moradores, e desses 23 moradores, como o Mailson falou ali, nós também temos, além dos deficientes visuais, eles têm dupla deficiência, né, eles têm transtorno mental. Então, e são pessoas que estão ali institucionalizadas já fazem anos, né, 30 anos, 50 anos, então entraram crianças, hoje são adultos, entraram adolescentes e hoje são idosos, e eles já passaram, na época, né, era a escola em Macedo Saldanha, então eles fizeram toda a parte de reabilitação, habilitação, então fizeram braille, sorobã, estudaram, fizeram a parte da escolarização, que na época tinha, né, a escola, e hoje o grande desafio, eu digo que da psicologia e dos técnicos que trabalham dentro da ILPI, é justamente isso, motivar eles a fazerem as atividades, porque como eles já passaram, né, já fizeram braille, sorobã, as tecnologias assistivas, orientação à mobilidade, então, dentro do centro, são poucas as atividades hoje que têm voltado, vamos dizer assim, para o idoso, ou que atrai esse olhar deles, né, por mais que a gente faça atividades diversificadas, né, os projetos que a gente tem, seja de arte, o teatralizando que a gente tem, o projeto Ver com as Mãos, por o nosso público ser a maior parte idosos, eles ficam meio receosos de participar. A gente tem bastante adultos que participam dos projetos da escola, né, da parte da musicalização, de canto, mas os idosos, o grande desafio é justamente isso, é fazer eles saírem do cantinho deles e participar dessas atividades. Então, o que essa, né, a pandemia veio trazer para a gente? Bem isso, né, esse olhar diferenciado de como proporcionar essas atividades para eles, já que o CAE, né, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, estava com as atividades suspensas. Então, como o Mailson falou ali, né, a gente tem que se reinventar. E foi isso que a equipe técnica ali, junto com alguns profissionais, a gente conseguiu fazer. Então, foi resgatado o atendimento da academia, o Instituto tem uma academia, né, então foi feito o planejamento individual, né, para cada morador. Então, o professor de educação física que também faz o treino de walk, o futebol de 5, né, para cegos. Então, ele fez esse atendimento individualizado para esses moradores que quiseram participar. A gente fez o dia do cinema, né, que eram vídeos com audiodescrição, então a gente tinha aquele momento, né, isso partiu deles, eles escolhiam os filmes que eram passados, foi, assim, momentos bem legal de descontração, a gente fazia vários videochamadas também, familiares, eles não, são pouquíssimos lá que tem, né, esse contato de família, então é mais os funcionários mesmo ali do Instituto. Os nossos moradores ali, como que eles chegam para a gente, né, é parecido com o que o Maílson falou do Pequeno Cotolengo. Então, a fase encaminha a ficha, né, para a gente, a equipe técnica é enfermagem, o serviço social e a psicologia, a gente faz a visita, baseado nos dados que a fase encaminha para a gente, e aí a gente faz o parecer técnico, né, favorável ou não. A ILPI tem enfermagem também 24 horas, né, porque a maioria dos nossos moradores, como eu falei, são idosos e têm comorbidades, né,
diabetes, a gente tem moradores que fazem diálise, nós temos morador que tem CA de face, né, câncer de face, então necessita de um atendimento especializado. Então tem a equipe da enfermagem, tem os técnicos de enfermagem, tem os cuidadores, né, idosos, que fazem todo esse cuidado de higiene e cuidados pessoais. Tem a nutricionista, que acompanha junto com a equipe da enfermagem, questão de saúde, né, a parte nutricional dos moradores. Temos a terapeuta ocupacional, que faz mais esse trabalho, assim, social, de resgate, porque ali no Instituto, os nossos moradores, como eu falei, né, eles fizeram toda essa parte de habilitação e reabilitação. Então, eles têm essa independência. Nós temos 3 moradores, que uma é grau 3 e os outros 2 são grau 2, né, e o restante são todos independentes, então eles tomam banho sozinho, eles têm a mobilidade independente. Hoje, por conta da pandemia, né, eles não estão saindo, mas eles têm essa independência de ir em banco, ir em mercado, ir em shopping. E os de grau 2 têm uma dependência moderada, né, para algumas coisas. E a de grau 3, que seria a moradora que a gente tem, que é acamada, né, então ela é uma dependente total, seja de higiene, questão alimentar, mobilidade também ela não tem, né, ela é cadeirante. Então, o que eu, como psicóloga, faço lá no Instituto com relação aos atendimentos aos moradores, né? O meu atendimento, ele é em grupo, né? Hoje, por conta da pandemia, está meio restrito. Os atendimentos são mais individualizados mesmo. Então, eu tenho uma rotina diária, né? Que eu trabalho em conjunto com a equipe da enfermagem, até porque pela questão dos pacientes, dos moradores que têm transtorno mental, né? E aí a equipe da enfermagem, ela me passa as demandas que teve, né, intercorrência durante a noite, e eu faço esse acompanhamento junto aos moradores. Tem alguns moradores que vão até a minha sala, levam as demandas, né, que tem, porque hoje ali no Instituto, por essas pessoas estarem muito tempo institucionalizadas, elas têm uma certa dificuldade de questão de convívio, né, então, assim, quando chega um morador novo, eu e o serviço social e a enfermagem, a gente faz todo esse acolhimento e essa inserção dessa pessoa dentro do quarto, porque lá não são casas, né, a instituição, então, são quartos, nesses quartos são, conforme a normativa da ILPI, são 4 moradores no máximo por quarto, então é feito a integração desse morador nesse quarto, né, o acolhimento. Então, se tem a baixa visão, a gente, né, explica para os moradores. Se é cego total, a gente também explica para esses moradores, justamente porque para eles darem esse suporte nos primeiros dias. Então, assim, como eu já fui professora lá do CAE, eu dou ali na primeira, segunda semana dessa pessoa dentro do Instituto, eu faço a parte da orientação à mobilidade, então eu faço o treino dela dentro da instituição, para ela já começar a ter essa independência de ir no banheiro sozinha, de achar o seu próprio guarda-roupa, de conseguir sair desse quarto, ir até a enfermagem, tomar os medicamentos, sair do quarto e andar pelo pátio, sair do quarto e achar o refeitório, e vice-versa, né, o refeitório voltar para a enfermagem ou voltar para o quarto, para ela ter essa independência. Então, isso a gente coloca para esses outros moradores, para eles darem esse suporte, né, para ir ajudando, orientando essa pessoa, para que ela se sinta acolhida na instituição. Temos a equipe multidisciplinar, né, como eu falei, a nutricionista, a terapeuta ocupacional, a enfermeira, eu psicóloga e
assistente social. Então, nós fazemos reuniões semanais, né, para conversar sobre alguns casos específicos, né, principalmente aqueles que têm vínculo familiar, que por conta da pandemia já eram vínculos fragilizados, né, e alguns rompidos. Então, a gente tenta fazer contato telefônico, por mais que eles não tenham a questão visual, né, mas a gente faz videochamada também para que o familiar veja, né, o morador que reside lá no Instituto, e a gente faz alguns encaminhamentos para os outros órgãos, né, que às vezes os moradores precisam, e para o próprio CAEC, né, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, durante essa pandemia, por mais que as atividades no CAE estavam suspensas, né, ali de fluxo de alunos, mas as atividades estavam acontecendo online. Então, alguns moradores ali, eles continuaram fazendo, a gente deu todo o suporte de aplicativo acessível, né, a questão do celular, para orientar como usar a tecnologia, para ele estar fazendo essas aulas online. Então, nós temos alunos que estavam fazendo supletivo, né, então precisava desse apoio escolar, né, do CAE, e as atividades dos projetos, como eu falei, né, a parte do teatralizando, a musicalização, e hoje ali na ILPI, as atividades presenciais que o Instituto está tendo é a parte da terapia ocupacional. Nós temos uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista, né, e o trabalho da psicologia e do serviço social. E aí tem o educador físico, né, professor de educação física, que é da academia. E como o Maílson falou, né, como eu já conhecia ali o Instituto, né, então já vinha com essa questão das políticas públicas, garantia de direitos, né, e eu concordo com ele quando ele fala que o psicólogo dentro dessas instituições é um trabalho desafiador mesmo, né, porque você tem que trabalhar com, por exemplo, lá no Instituto hoje tem 23 moradores, mas a estrutura, né, que a gente precisa ter para atender todos esses moradores, desde lavanderia, cozinha, recepção, motorista, né, são mais de 30 funcionários. Então, a psicologia também faz esse aporte, né, com todos esses funcionários também, desde de como conduzir, né, esse morador deficiente, por não, né, não enxergar, então, saber explicar, verbalizar, como falar, como tocar, né, esse morador, pessoal da limpeza também, cozinha, principalmente, enfermagem, que está ali todo dia, né, com os moradores, então é um trabalho, como eu falei ali, eu trabalho em conjunto diariamente com a equipe da enfermagem, né, são meus parceiros ali diário, e com esses funcionários do Instituto também, então, constante orientação, então a gente fizemos agora há pouco tempo o treinamento, né, com esses funcionários, para que a gente garanta, né, um bom convívio ali dentro da instituição, seja funcionário, seja os moradores, né, porque essa é a grande queixa deles ali, como o Maílson falou, a questão da linguagem, né, de todo mundo falar uma linguagem, isso é impossível, realmente é impossível, mas a gente ter uma linguagem parecida, né, ali dentro da instituição, e assegurar, né, esses direitos desses moradores que é garantido por lei. E a questão da escuta, né, ali da psicologia,
com esses moradores ali deficientes visuais. A questão que eu percebo, assim, é justamente essa questão da falta, né, da falta de alguma coisa. No sentido de que eu falo isso? Porque eles estão tanto tempo ali institucionalizados, sem família, tendo os companheiros ali deles, né, diariamente, e eu percebo que eles não têm esse carinho, esse vínculo afetivo, sabe, um com os outros. E isso a gente tenta trabalhar, resgatando, junto com o serviço social e com a terapia ocupacional, durante as atividades que são realizadas. Fugiu o que eu ia falar. Porque são casos, assim, bem complexos que a gente tem ali no Instituto, né? Então, principalmente os mais velhos, ali, os idosos, né? Eles falam justamente dessa questão de abandono, de não ter, por exemplo, constituído uma família, de não ter esse vínculo familiar, de não ter essa questão de afeto mesmo ali dentro do Instituto, né? Por mais que eles sejam companheiros de quarto, de não ter esse vínculo familiar. Então, e os poucos ali que têm esse vínculo familiar, são vínculos familiares rompidos, né? Que a gente tem que solicitar que a família ligue, às vezes, né? Fazer todo um preparo com o morador, para que ele ligue para a família, e às vezes, né, a família não dá aquela devida atenção que ele esperava que ia ter, né, dos familiares. Então, esse trabalho da psicologia ali dentro do Instituto é desafiador, né? Todo dia a gente tem um desafio diferente. E com essa questão da pandemia, eles começaram a se perceber o quão essa questão do estar sozinho, né? Por mais que eles estejam ali dentro da instituição, o estar sozinho no sentido de quê? De ninguém, por exemplo, ter essa preocupação com eles ali, né? Só o pessoal que convive ali com eles diariamente. Então, eu acho que é isso, Fernanda, o que eu tenho para falar do IPC. Uhum. É super importante isso que você traz, né? Porque sempre que as pessoas falam de acolhimento, elas falam de criança, né? De qualquer maneira, independente da idade que entre, uma criança sem deficiência, quando ela fizer 18 anos, ela é preparada desde os 16, enfim, para ir para o mundo, enfim, constituir novas relações e daí resgatar. Então, todas aquelas feridas emocionais, né? Toda aquela falta daquele afeto constituinte que ela não teve, ela vai buscar depois em outras relações. E um adulto com deficiência, em situação de acolhimento institucional, ele não tem essa perspectiva também, né? Então, muitas vezes, quando se fala aquela criança que entrou no IPC e que hoje é adulto lá, né? E permanece institucionalizado, as relações que ele tem ainda são só as relações institucionais, né? Não tem essa possibilidade de criar essas novas relações. Então, realmente, eu imagino que é um trabalho muito desafiador para o psicólogo, né? Lidar com essa falta, como você fala, né? Lidar com essa vivência tão complexa mesmo que eles têm, né? E que a gente é até difícil da gente conseguir visualizar essa perspectiva, né? Por sermos pessoas com outros vínculos afetivos, enfim. Eu vou abrir, então, para quem tiver pergunta e quiser fazer comentários. Eu não vou nomear, né? Mas já falei que temos colegas aqui de instituições, né, parecidas, né, com as de vocês e com trabalhos similares. Mas deixo aberto, então, para vocês pronunciarem, colaborarem, trazerem, né, perguntas também.
Eu vou iniciar com uma pergunta minha, então. Eu não quero ocupar o espaço, mas já que ninguém se manifestou, eu queria saber, assim, para essas pessoas, né, que tem um pouco de discernimento da situação ali, né, porque eu sei que a gente tem algumas pessoas que pela severidade até da própria deficiência não conseguem fazer essa análise, né, mas para as pessoas que compreendem, assim, como que elas se relacionam com a instituição, assim, como que elas se referem à instituição, elas tratam realmente como casa, né, como que é essa relação com a instituição para os que têm mais noção do que está acontecendo ali? Olha, lá no Instituto, alguns nomeiam casa mesmo, né? Eu vou para casa, é, eles tratam dão esse nome mesmo. Não é instituição, não é abrigo, é casa mesmo. Lá no Cotolengo, depende, assim, de cada assistido, né? Tem alguns que tinham que fazer um trabalho realmente de falar que, né, de fazer uma elaboração, assim, do lugar que eles estão, né? Porque muitos ainda tinham uma perspectiva de achar que iriam voltar para casa. Só que muitos desses não conseguiam porque era de uma ordem judicial, né, de eles estarem no Cotolengo. Então, não tinha como a gente fazer esse retorno para casa dos assistidos, né? Então foi um trabalho de mostrar para ele que lá agora era o lar possível para ele, né? Um trabalho muito poucos. E muitos outros referem lá como casa, assim, né? Porque estão lá desde os 3 meses, né? Tem um paciente um assistido que eu atendo, que hoje ele tem 32 e ele chegou lá com 3 meses. Então, a referência de casa para ele é o Cotolengo, assim, né? Mas esses outros que foram meio que tiveram esse vínculo familiar rompido por uma ordem judicial, ainda tem uma dificuldade de citar que o Cotolengo é a casa deles. Então, é um trabalho muito contínuo de tentar entender o que está difícil, às vezes, né, ficar lá dentro, tentar melhorar, né, fazer um trabalho para que eles se sintam o mais confortável possível lá dentro, né, não fazer que eles entendam que lá é a casa deles e pronto, né? Às vezes, alguns acho que nunca vão falar que lá é realmente a casa deles, porque eles tiveram uma trajetória, como a Fer falou, tipo, de vida fora do Cotolengo, né? Então lá sempre, talvez, para alguns sempre vai ser essa instituição de acolhimento, mas não lar, né? Mas para outros que estão lá desde os 3 meses, a referência de vida deles, de história de vida, é o Cotolengo. Então, quem está lá, assistido está lá há 40, 50 anos, então eles fazem parte da história do Cotolengo, né? E tem como referência a casa e a sua história como Cotolengo. Mas isso você falou que tem uma divisão de gênero ali no trabalho de vocês, né? Vocês, psicólogos homens, trabalham na casa com acolhidos homens, é isso? Sim, tem duas alas que são, tem uma ala que é mais de alta complexidade, que é uma ala mais médica, que daí tem assistidos de gênero feminino, masculino e de todas as idades, eles são quase, a maioria é bastante acamado, então lá trabalha uma psicóloga, e daí tem a UCCI, que é uma coisa bem diferente do Cotolengo todo, assim, é uma ala à parte do Cotolengo, que a gente recebe os assistidos, faz a reabilitação e eles voltam para a família. Não tem esse caráter de eles ficarem acolhidos no Cotolengo. E aí tem essa divisão nos grandes lares, né, nas alas que concentram o maior número de assistidos. Então, eu trabalho em 2 alas que são divididas em 30 pacientes, né, homens, 30 assistidos homens. Ao longo da história, assim, do trabalho, foi percebendo que quando tem uma figura masculina dentro do lar dos homens, o trabalho se dá de uma maneira diferente, para melhor, assim, porque são homens, então a equipe inteira é feminina, né? Todas as auxiliares, todas as cuidadoras e enfermeiras são mulheres. Então, a instituição em si percebeu que a figura de um psicólogo
os assistidos eles se aproximam melhor, porque ele vê uma figura masculina como ele, sabe? E ele pode falar de questões masculinas, né? Eu sei que é uma questão parece muito frágil, né? De você falar só com o homem questões muito masculinas, mas para os assistidos lá, isso é muito importante para eles. Então, eles vão falar de questões de sexualidade, né? Que eles não vão se sentir à vontade de falar para uma mulher. Então, quando eu cheguei, assim, parece que foi... Porque antes de mim tinha uma psicóloga. Então, quando eu cheguei, eles estavam desesperados de falar de questões de sexualidade, que eles não conseguiam falar com a outra psicóloga, né? E não é questão da psicóloga, mas eram questões deles, eles não conseguirem se abrir. Então, a instituição, e hoje eu também vejo que é importante ter uma figura masculina dentro dessa aula, principalmente da psicologia, para essa questão que eles gostam de falar de questões de sexualidade e eles se sentem mais à vontade com homens. Então, tem eu e o outro psicólogo que atendemos nessa aula. E vocês já tiveram casos assim de retorno familiar de sucesso, de trabalhos positivos com as famílias, assim? Ou é muito raro isso? Então, é porque tem essa outra ala que é o CCI, né, que é uma ala de reabilitação, então eu nunca trabalhei lá, eu vou às vezes lá só para conversar com a psicóloga de lá, então ela tem esse trabalho constante de retorno familiar, mas eu não tive nesses 2 anos nenhum retorno familiar, assim. Só mais acolhimento, né, principalmente essa questão do Covid, acho que foi uma questão também que pegou a gente, né, porque tiveram muitos órfãos do Covid, então isso é um assunto muito importante, muito interessante também de se estudar, acho que vão ter artigos, já não tem artigos, né, de que muitas mães e pais de pessoas com deficiência acabaram falecendo por causa do Covid, e aí o Cutolengo também fez esse acolhimento, porque pessoas que daí não tiveram um outro familiar para cuidar dessa pessoa, porque né, o pai, a mãe passou 40 anos, 30 anos cuidando dessa família e ele era o único familiar. Mas eu não tive nenhuma reintegração na família, assim, das minhas aulas. Quando eu entrei ali no Instituto em 2013, nós conseguimos fazer 3 moradores, né, que estavam ali voltar para a família, né, era uma senhora e 2 homens. E foi bem legal, foi bem gratificante, e hoje eles dão alguns retornos, assim, para a gente, bem positivos. Bom, eu imagino, né, que deve ser bom, né? É contraditório se pensar, né? É bom as pessoas estarem saindo, mas sim, né? Para quem trabalha em instituição é bom as pessoas estarem saindo, né? Essa questão que você falou, né, dos órfãos do Covid é muito interessante, porque a gente vê com frequência, principalmente quanto maior a idade da pessoa com deficiência, que depende de muitos cuidados, que esses pais então vão ficando idosos, vão tendo mais dificuldade, é muito comum essa solicitação de acolhimento, porque na medida que esses pais, né, não podem mais cumprir, seja por falecimento ou por um agravo de saúde, os outros parentes normalmente não têm o vínculo, né? A família ela acaba se fechando em torno do cuidado daquela pessoa com deficiência e ela não tem essa rede ampliada. Então, quando aquele familiar cuidador falta, a família parte para uma solução de acolhimento, né? Porque não existe nem esse vínculo construído para você pensar, tá, então deixa eu mudar toda a minha rotina para cuidar, né? Nem isso tem, então muitas vezes são irmãos até, pessoas muito próximas em termos de parentesco, mas que não assumem esses cuidados, né? Então é bem complexo. Nossos colegas que estão aqui querem trazer. Eu vou começar a nomear vocês daqui a pouco, porque eu sei que tem gente que trabalha direto com os acolhimentos aqui também. Fer, só queria complementar o que você falou agora, que, né, acho que realmente isso que você falou é muito, muito verdade, né, muitos pais e mães ou os familiares acabam concentrando todo o cuidado e a vida inteira em cima daquele filho, né, com deficiência, e aí não dá abertura para outro familiar cuidar. E daí eu penso, assim, que não é uma questão, assim, dele não ter capacidade emocional e de conhecimento de cuidar daquele familiar, porque ele nunca teve essa oportunidade. E aí, quando realmente o pai e a mãe faltam, realmente é muito difícil, assim, é uma coisa muito difícil. Devia ter um trabalho muito específico, assim, um núcleo, assim, alguma coisa da prefeitura de trabalhar não sei, esse aprendizado, sabe? Como você vai cuidar, então, desse familiar, sabe? Porque aí
a FAS ela tem que correr para achar um abrigo, uma instituição para essa pessoa e não dá tempo de treinar esse familiar para cuidar desse familiar, né? É uma coisa muito complexa, muito delicada, assim, de se falar. Mas você sabe que eu tenho duas perguntinhas ali, eu já coloco elas, mas só para puxar no assunto que você trouxe, né? Tem uma questão legal, assim, que é bem complexa em relação a isso, porque por mais que a Lei Brasileira de Inclusão fale, que é dever da sociedade, do Estado, da família, enfim, e traz e convoca a sociedade, né? E aí entendo que a família ali não é só a família nuclear, né? Mas toda essa rede. Por mais que isso aconteça, já tive casos em que eu trabalhava onde o próximo parente era uma tia, por exemplo, que é um parentesco próximo, né? Porque você pensa, é a mãe dela que não está conseguindo cuidar daquele neto, então assim, e a gente consulta o Ministério Público e o Ministério Público responde que não existe obrigação. A obrigação é só para o parentesco direto, então é o pai, a mãe, é o irmão, é o filho. A tia já não tem mais obrigação legal com essa pessoa. Por mais que seja a mãe dela com que ela tem um parentesco direto, que é o idoso que não está dando mais conta de cuidar. Então, até isso, sabe, às vezes a gente tem um desamparo enquanto profissional, né? A gente tem que muito mais sensibilizar e convencer aquela pessoa do que, né, afirmar, olha, vamos lá, é direito, porque não é tão claro essa rede, assim, né, de quem realmente pode ser responsabilizado por isso. Aonde que você atua, Fer? Eu trabalho no departamento da pessoa com deficiência da prefeitura, e já peguei a ideia que você trouxe, assim, já vou levar. Importante. Então tem duas perguntas ali, né? O Valdair pergunta, eu vou ler as duas, tá? Daí vocês vejam como preferem. O Valdair pergunta quais os requisitos para serem inseridos nessas instituições, né? Como você falou lá, que vocês fazem essa análise, né, para a entrada. E a Mayara pergunta se existe algum projeto feito com a família que proporciona esse retorno familiar. Bom, lá no Instituto, a gente não tem projeto, parte justamente desse trabalho que a gente faz, do resgate, né, do vínculo familiar, e de estar em constante contato com a família, com os familiares, e dessas visitas, dessas conversas, né, que eles fazem via telefone, às vezes surge essa vontade do morador, vamos dizer assim, de fazer um test drive, vamos dizer assim, né, de ir ficar uns dias com a família, então aí a gente proporciona esses momentos, né, um final de semana, aí outro final de semana, e foi assim que esses três moradores que voltaram para o vínculo familiar, foi assim que aconteceu, né, então foram indo, conhecendo a família, e a família viu que, né, que não é um bicho de sete cabeças, que esse morador é independente, que ele dá conta do ir e vir, né, e aí estão até hoje lá, né, graças a Deus, no vínculo familiar. Quando vem via Ministério Público, né, por violação de direito, negligência da família, aí a gente acolhe, mas o pré-requisito lá, né, até está no estatuto do Instituto, é não ter vínculo familiar, né, ele não pode ter, como você acabou de citar ali, né, esse vínculo familiar primário, né, então, pai, mãe, filho, irmão, essas coisas assim, não, daí a gente faz o acolhimento. Lá no Cotolengo a gente faz essa avaliação documental e depois presencial da pessoa que, né, futuramente vai entrar ou não no Cotolengo. Então é uma avaliação multidisciplinar, mas o requisito é que a pessoa tenha múltiplas deficiências. Então, ou ela vai ter que ter uma deficiência física junto com uma deficiência intelectual. Então tem que ter essas duas questões juntas. Mas temos pacientes lá com transtorno mental, né, que não tem uma deficiência física, mas isso foi uma questão anterior a essa estruturação de um perfil do paciente no Cotolengo. Então agora a gente tem essa estruturação que o assistido ele tem que ter deficiência física e cognitiva associado. Esse projeto para que eles retornem com a família, daí tem nessa ala, que é uma outra ala, que é o CCI, que é de reabilitação. Então,
lá o foco é você reabilitar e voltar para a família. Então a família acompanha todo o processo enquanto ele está acolhido lá nesse período temporário. Dos meus que eu atendo, é muito difícil, porque muitos foram retirados em ordem judicial. Então, ou é por agressão, maus tratos, negligência. Então, é muito, muito complicado. Ou por falta de ter condições cognitivas, sociais e como eu posso falar? Uma palavra técnica, eu não sei, mas dinheiro, assim, questão financeira para cuidar daquele assistido. Então, é muito, muito complexo, porque a, a maneira que ele foi tirado foi por causa de uma maneira muito complexa. Então, retornar para essa família é uma questão muito complexa. Então, para ele ser institucionalizado no Cotonengo, né, ser acolhido lá, é porque aconteceu uma coisa muito grave e muito difícil de fazer retornar para que ele volte a morar com a família. Então, nas minhas aulas, a gente não é muito difícil fazer, talvez a gente possa fazer algum dia, mas eles estão lá por causa de uma maneira muito complexa que aconteceu da história dele. E até pelo conhecimento que as pessoas têm do Cotolengo, acho que deve ser muito comum as famílias perguntarem e ligarem, né? Porque eu sei que eles perguntam pra gente também, como é que eu consigo uma vaga lá no Cotolengo? Sim, né? já me ligaram uma vez. Uhum. Uma advogada me ligou, falou assim, preciso encaminhar uma pessoa. Eu falei, nossa, não é comigo, né? Tem toda uma avaliação, assim, que ligar no Cotolengo. E uma outra coisa que eu esqueci de falar na apresentação, que as pessoas, como a Josi falou, né, lá também eles foram obrigados quando crianças, e as pessoas têm uma visão no Cotolengo que eles são só crianças, né? E um dia eles foram todos quase crianças, a grande maioria, mas agora eles são idosos, né? Então eles envelheceram dentro do Cotolengo, então a maioria agora são pessoas idosas, né? Um dia já foi criança, mas agora são idosos. Mais algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram trazer? Só pra gente... Oi, Fernanda, tudo bem? Eu sou a Marjorie, prazer, boa noite a todos. Eu sou estagiária da Fernanda Eberle, ela inclusive mandou um beijo para você. Faço estágio na Sejuf, então, sou discente de serviço social, estou aqui um pouco de curiosa. Eu queria fazer uma colocação a fim de contribuir na teoria mesmo. O Maílson comentou no começo a respeito de uma nota técnica mais orientativa, né, a respeito do acolhimento institucional. Para conhecimento mesmo, apesar de que é um documento da assistência, é um documento bem completo, que é a deliberação 040, ela saiu em 2020, em parceria do CEAS Paraná, junto com o governo do estado. Então, eu posso disponibilizar o link da web para vocês darem uma olhadinha. É uma deliberação bem completa, apesar de falar assim mais dos fluxos da gestão estadual com essa política, traz assim diversas considerações a respeito do acolhimento institucional da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Então, essa colocação que eu queria fazer, e assim, ela tem o conceito de proteção, enfim, tem todos os direitos ali, e algumas colocações também, inclusive de intersetorialidade. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Bem legal, já anotei aqui, né? A gente sempre sentiu falta, né, desse documento de padrões de qualidade, né, como tem na área da criança, na área do idoso, e a área da pessoa com deficiência sempre ficou ali, né, mas muito bom, obrigada, Márcia. Sim, e eu senti muita falta dessa nota técnica do nosso conselho aqui do Paraná. Talvez seja uma oportunidade da gente pensar, talvez, uma nota técnica do Paraná para o trabalho da psicologia com pessoas com deficiência, né? Acho que é muito importante isso. Verdade mesmo, já ficam convidados. Acho que é um bom desdobramento para a gente levar e, né, apresentar para o CRP e se instrumentalizar, né? A Marjorie colocou ali o link para a gente, depois a gente pode disponibilizar para quem estiver assistindo depois também. Então a gente está já ali, né, passando do nosso horário, é um tema muito bom, muito rico mesmo,
Mas eu queria, então, passar a palavra para vocês, passo na ordem novamente, né, que vocês falaram, o Ailson, depois a Josi, para fazer um fechamento, né, e até para vocês já deixarem, assim, né, pensando um psicólogo que se interessa por essa área, né, que pensa em trabalhar nessa área, assim, né, quais as recomendações de vocês, o que vocês têm aí, né, para trazer para eles. Para fechar, acho que eu sempre penso, quando eu estava na graduação, né, não tive muito contato com esse tema na graduação sobre pessoas com deficiência, não é uma coisa muito colocada na graduação, então eu acho que talvez, não sei como está a grade agora da psicologia, né, faz pouco tempo que me formei, mas eu acredito que ainda não tem muita coisa, então acho que para quem vai trabalhar nessa área, tem que se desdobrar muito, assim, para pesquisar, conhecer bastante políticas públicas, ir atrás de artigos, de pensar como é que é a prática da psicologia, quais são os desafios, acho que pensar um tanto disso da linguagem para mim, porque foi uma coisa que me pegou bastante, né, de como que eu vou me comunicar com esse assistido, com esse paciente, como é que eu vou escutar ele, né, como é que eu vou estabelecer algum tipo de vínculo de transferência com ele. Então, acho que pensar um pouco assim, como que eu vou me colocar na frente de uma pessoa dessa, né, com maior grau de respeito, de ética, de cuidado, né, de carinho, muitas vezes, na frente dessa pessoa. Então, acho que é um desafio muito grande, né, porque eu ainda não consigo me pensar assim, em qual área da psicologia eu estou, se eu estou na clínica, na saúde, no hospitalar, na questão de saúde mental, porque é um tanto de tudo, assim, você fica muito atravessado por todos, então você tem que ter um conhecimento em todas as áreas, né, porque é uma área muito complexa, né, quando você trabalha numa instituição com pessoas com deficiência, porque você encontra todas as questões possíveis, né, e um desafio também que eu sinto bastante, né, além da linguagem, é esse trabalho com a equipe, que é bem importante. Então, você tem que saber trabalhar numa equipe multidisciplinar. Se você não sabe trabalhar numa equipe multidisciplinar, você tem que aprender, tem que se virar, tem que correr atrás para trabalhar em equipe. É isso, e obrigado pelo convite. Fiquei bem contente de poder falar um pouco do meu trabalho lá no Cotolengo. Josi? Então, como o Mailson falou, né, a gente tem que conhecer esse público, né, que a gente vai estar atuando, questão das limitações dessa, né, deficiência, para que a gente consiga fazer um trabalho, né, que supra as necessidades da instituição. Então, como ele falou ali, é um mix, realmente é um mix, né, o psicólogo que está dentro dessas instituições, a gente tem que estar em constante estudo, constante aprendizagem, se capacitando, porque realmente, né, a gente faz um pouco como eu ali, né, eu trabalho tanto com o CAE, né, na parte do apoio e aprendizagem, como ali na ILPI, então, a gente tem que ter esse mix mesmo, a parte a gente faz um pouco da psicologia organizacional, psicologia hospitalar, psicologia clínica, psicologia escolar, a parte da psicologia social, né, com as famílias, então é um mix mesmo, então, mas esse trabalho, né, que a gente faz, é um trabalho muito gratificante, né, a gente vê os resultados, a gente colhe os resultados ali, né, e é legal. Já fica o convite, né, para quem tiver interesse de conhecer a área. Realmente, assim, né, quando a gente fala de pessoa com deficiência, esse público de vocês são as pessoas com deficiência mais vulneráveis, né, são aquelas que já tiveram uma violação de direitos e tiveram que estar, né, numa situação de proteção super específica, né, então realmente é quem mais precisa, talvez, ali, né, desse trabalho da psicologia, então, muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada por terem vindo, né, agradeço em nome do Núcleo de Pessoas com Deficiência do CRP, foi muito rico, eu acho que dá para a gente desdobrar esse tema depois, conversar mais um pouquinho do assunto, e a gente, né, já trazer que no mês que vem a gente vai estar falando de psicologia bilíngue para pessoas surdas, então já ficam convidados também a estarem com a gente. E é isso, pessoal. Obrigada mesmo, Mailson, Josilene, todo o pessoal que acompanha aqui também com a gente. Muito bom.
Muito bom mesmo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, então, Tchau, pessoal. boa noite. A gente se encontra mês que vem.